Alexandre, eu que agradeço, é um prazer, é uma honra estar participando desse programa. Se você quiser conhecer as mazelas de uma cidade, é só você conhecer os atendimentos que o Conselho Tutelar faz. Mococa não foge à regra das cidades grandes. Acontece de tudo que você imaginar. Já ouvi algumas pessoas falar assim, agora já está na hora de você mudar de lá e tal, sai daquele lugar. Não sai, gente. Eu venho de uma família muito humilde, muito humilde. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Desde criança eu sempre tive um sonho de trabalhar em algo que eu pudesse defender os direitos das pessoas. Sair em defesa dos usuários do SUS. Sim, eu tenho uma filha de 20 anos do meu primeiro casamento. Hoje eu tenho, né, um outro filho do coração, vamos dizer assim, né, desse meu casamento atual agora. Eu não posso ver algo parado se eu posso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar esperando que alguém vá lá e faça. Né? E eu já cheguei, por exemplo, a ter desentendimento com colegas de plantão, porque eu vi com meus olhos tratar com falta de respeito ao paciente. Porque pode ser eu, e se eu quero o melhor para mim, para minha família, por que não fazer para o próximo? Há quem diga de alguns amigos que fala que eu sou muito cri-cri. Porque assim, ó, se é cobrado, se é uma rodoviária administrada pelo município, quem administra esse dinheiro, para onde vai, enfim, para que fim é isso? Por exemplo, quando eu te atendo mal, se eu te atender mal, eu falo, mas peraí, era assim que eu gostaria de ser atendido? Parecia um balcão de recepção de informação. Eu lembro até hoje a cara dela, olhou para mim e falou assim, ó, você fez direito? Eu me interesso por isso aqui, porque eu não quero que outras crianças passem pelo que a minha filha está passando, entendeu? Então, quem não gosta de conselho? Você, pai e mãe, que também não exerce seu papel de pai e de mãe. Então, a pergunta do nosso programa que eu queria te fazer, você analisando tudo isso que você passou, qual que é o seu sucesso? Oi pessoal, nós estamos com o nosso programa Seu Sucesso, a vitrine do empreendedor na web. No nosso programa de hoje eu vou entrevistar o Altair Vicente, que é conselheiro aqui do Conselho Tutelar da nossa querida cidade de Mococa. Primeiramente, Altair, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que você aí é uma pessoa aí libada, tanto é que estar conselheiro num cargo desse é de muita importância, né? Sobretudo quando se fala em questões de criança e adolescente, né? Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Alexandre, eu que agradeço, é um prazer, é uma honra estar participando desse programa. Me sinto muito honrado mesmo, de coração. E como você disse, eu estou aí no Conselho Tutelar de Mococa, no meu terceiro mandato, e realmente, eu até disse uma frase hoje para uma colega, se você quiser conhecer as mazelas de uma cidade, é só você conhecer os atendimentos que o Conselho Tutelar faz. É muito difícil, é muita coisa. Sobretudo que a nossa cidade de Mococa é uma cidade interiorana, mas também não é num porte tão pequeno assim, né? A gente deve ter muito problema aqui, né? Ó, nós temos, né, nossa cidade de 80 mil habitantes praticamente, um Conselho Tutelar só, né, com 5 membros. E assim, Mococa não foge à regra das cidades grandes. Acontece de tudo que você imaginar. Acontece coisas boas? Sim, mas acontece muita coisa ruim, vamos dizer assim, coisas, né, violações de direito, já que estamos falando de Conselho Tutelar. E com essa pandemia aumentou muito, Alexandre. Agressões, abuso sexual. Pessoas em casa, né? Pessoas em casas, né? Enfim, o contexto e a dinâmica familiar acaba sofrendo alterações por conta da prevenção do Covid, das restrições, e aumenta muito. Agressão física, psicológica, abuso sexual aumentou muito na cidade de Mococa. Estamos no mês de maio, e 18 de maio a data em que o governo usou para que nós possamos trabalhar esse tema, e assim, Mococa tá triste nessa questão, viu? Tá cada dia, é difícil agora nesse mês, por exemplo, que é o mês da prevenção, para falar que nós atendemos muito, 3, 4 casos na semana. É muito. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho do que realmente é um trabalho de um conselheiro e sobretudo sobre o que é o Conselho Tutelar daqui da nossa cidade, né? Como é o começo do nosso programa, eu já queria perguntar para você, quem é o Altair Vicente? Quais são as suas raízes? De onde você nasceu? Então, Alexandre, como foi o Altair Vicente aí, pequenininho? Então, o Altair Vicente nasceu aqui na cidade de Mococa, na Vila Santa Rosa, um local que eu me orgulho e moro até hoje. Eu gosto de dizer isso porque o fato da gente alcançar algumas
algumas metas na vida, né? Eu já ouvi algumas pessoas falar assim, agora já está na hora de você mudar de lá e tal, sai daquele lugar. Não sai, gente. É a minha raiz, é a Vila Santa Rosa, a vila que eu amo, que eu admiro, né? A vila também é formada por pessoas do bem, por pessoas trabalhadoras. Que, né? Torce pro bem, né? Que torce pelo bem. E eu nasci, né, na Vila Santa Rosa, os meus pais, eu venho de uma família muito humilde, e o meu pai era o lema dele, se ele pudesse dar para todos os filhos, ele comprava alguma coisa, se não comprava. Então, sabendo disso muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar, perceber que já que meu pai não poderia me dar algumas coisas que eu gostaria de ter, então eu corri atrás. Então eu, na época, podia, né? Eu ainda tinha de 11 para 12 anos, eu vendia sorvete na rua. E eu ficava feliz que no fim de semana eu vendia 2 carrinhos completos, né? Então eu vendia sorvete na rua. Já era sucesso e já era empreendedor. E aí, tanto que o cara gostava tanto de mim que bem no finalzinho, ele, quando faltava, ele me colocava trabalhar lá no balcão da sorveteria dele, né, para atender o pessoal. Então eu comecei vendendo sorvete para rua, aí na época do frio não vendia sorvete. Eu tinha uma senhora que eu conheci na rua Bahia, e ela me fazia os salgados para me vender. Aí então, na época do frio, eu pegava os salgados dela e ia para as empresas aqui perto da vila, né? Essas oficinas, o pessoal que tem comércio. Aí eu vendia o salgado. Aí logo eu consegui entrar na olaria. Na verdade, eu estava para completar 13 anos. Como naquela época eu podia trabalhar com 14, eu cheguei e falei pro moço que eu estava perto de fazer 14. Eu fiquei 1 ano lá. Não fiquei mais porque o sindicato, alguém avisou o sindicato. Na época o sindicato chegou lá e disse que eu não poderia continuar trabalhando. Mas eu trabalhei 1 ano na olaria. E lá foi onde assim, eu mais cresci. Porque na primeira semana eu comprei uma bicicleta usada, uma croizinha, que era o auge, né, da garotada. Né? E depois, com o fechamento do primeiro mês, eu fui lá na loja Fofão e tirei uma bicicleta zerinha. Então assim, né, era tudo de bom. E detalhe, trabalhando durante o dia e estudando à noite, né? Porque eu nunca deixei os estudos. Eu amo estudar, né? Estudo até hoje. Então assim, aí comecei, já fui servente de pedreiro, servente de pintor, já trabalhei com um pai de um colega meu que hoje é falecido. Nós íamos para São Paulo com um caminhão carregado de laranja, 2, 3 dias para vender, aí a gente voltava, descansava, carregava de novo e voltava. Então assim, já trabalhei no ferro velho, fazendo fardo de papelão. Também já trabalhei, né? Fala Belardo. Eu trabalhei no Toninho, no seu Toninho, né? Que já faleceu, o Zói que cuida lá hoje. Então assim, já fiz de tudo um pouquinho sem imaginar. Mas sempre pensando o seguinte, já que meus pais eram limitados em me conceder algo, além daquilo que eu gostaria, né? Porque o alimento nunca deixou faltar, a roupa nunca deixou faltar. Mas a gente é moleque, adolescente, sempre quer algo, né, diferente. Então eu sempre batalhei e corri atrás, então eu sempre conquistei minhas coisas. E mesmo trabalhando desse jeito, tudo que eu ganhava em casa eu ajudava meus pais. É mais ou menos parecido com a história de a maioria dos brasileiros. Eu me vejo bastante aí na sua história. Altair, e qual que era o sonho do Altair profissional? Você tinha algum sonho? Porque a gente quando é criança passeou pelo bombeiro, ser polícia, astronauta, verdade. Né? Qual que era o sonho do Altair? Então, na verdade, eu tô para concluir, na verdade, que eu desde criança eu sempre tive um sonho de trabalhar em algo que eu pudesse defender os direitos das pessoas. Né? Quem me acompanha hoje, por exemplo, pelas redes sociais, há um bom tempo, né, vai perceber que eu sempre publico algo em defesa do cidadão. E já fiz algumas ações também nesse sentido, né? Já intervim em algumas coisas que eu entendia que o direito estava sendo violado. Então, eu recentemente acabei de formar bacharel em Direito, 5 anos de faculdade aqui em Casa Branca, e agora estou me preparando para fazer, né, a prova da ordem, porque o que eu pensei? Uma da forma que eu poderia conseguir fazer essa defesa com mais ênfase seria, né, formar bacharel em Direito, ser um advogado, enfim, depois tentar, sei lá, cargo de promotoria, ou quem sabe chegar no Poder Judiciário, não sei, mas a ideia era essa. Então um dos meus maiores sonhos eu realizei esse ano, né, no final de 2020, que foi formar bacharel em Direito. Então agora, né, vou tentar a ordem dos advogados e para concluir o meu sonho é eu ter a carteirinha da ordem e de fato poder defender os direitos do cidadão. E como eu trabalhei por quase 20 anos na área da saúde, como enfermeiro, como técnico em enfermagem, na verdade, eu vi muitas violações de direito nessa área, né, por parte de... Tem bastante, né? Tem, e até hoje a gente sabe que tem. E a culpa não é só do tal do SUS,
A culpa é de quem compõe o SUS, essa é a verdade. Então, O SUS é apenas um sistema, né? que nós compomos, né? Quem trabalha, enfermeiro, médico, todo mundo, né? Eu costumo dizer isso, o pessoal fala mal do SUS. Se o SUS é tão ruim, ele é formado por pessoas. Por pessoas, né? Então a gente precisava rever quando a gente vai criticar algum sistema ou algum serviço político. Mas a minha ideia é, além de sair em defesa dos direitos de criança e adolescente, que é uma área que eu adquiri experiência e estou adquirindo por conta de ser conselheiro, uma outra área que eu pretendo militar é a questão da saúde. Sair em defesa dos usuários do SUS, sabe? Essa é uma das ideias que eu tenho. Mas esse é um sonho que eu estou quase para concluir, mas os 5 anos de faculdade eu já venci, graças a Deus. Parabéns. Antes da gente entrar aí realmente no que é a tua profissão hoje, bom, aí o Altair trabalhou por tudo isso. E aí o Altair casou? Teve filhos? Sim, eu tenho uma filha de 20 anos no meu primeiro casamento, a Jennifer, e inclusive ela viveu comigo até 16 anos, aí atingiu a adolescência e tal, e aí ela passou a morar com a mãe, eu já moro com a mãe, mas assim, e é um sonho também que eu realizava, que desde menino eu falava pra minha mãe, falava, mãe, eu quero ser pai de uma menina e vai ser uma só. E assim, hoje eu tenho um outro filho do coração, vamos dizer assim, né, desse meu casamento atual agora, mas eu casei, eu tive essa filha que era o meu sonho, né, desde menino, inclusive o nome dela, desde criança eu sonhava que seria Jennifer, e ela chama Jennifer, então assim, foi uma experiência também, né, e a minha mãe sempre dizia assim, depois que a gente tem filho, você nunca mais dorme direito. E ela tem... Eu também sou pai, tenho um filho de 1 ano e 7 meses, eu sei como que é. Não é? E a gente, assim, quando é criança, você faz de tudo porque é criança. E quando cresce, você tem que continuar fazendo porque ainda precisa ser protegida. Então, assim, aí eu casei e mesmo com tudo isso, nunca abandonei meus estudos, continuei estudando, continuei buscando, né, algo para minha vida profissional. Fiz vários cursos, horas-aula, tanto presencial quanto online, enfim. Enquanto enfermeiro, fiz pelo menos 3 cursos do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, direcionado à criança, né, no sentido que é a área que eu milito. Então, assim, eu tenho uma vida bem dinâmica e há quem diga que eu sou hiperativo. Eu falei, mas agora não dá mais para fazer tratamento. Né? Com 42 anos, se eu for agora, eu vou continuar sendo. Né? Diz que a minha esposa fala que nem dormindo eu fico quieto, eu mexo muito na cama. Mas assim, não é que eu seja ansioso, mas eu não posso ver algo parado se eu posso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar esperando que alguém vá lá e faça. Então eu sempre tentei correr atrás dos meus sonhos, passei esse legado para minha filha, passo para o Gabriel hoje. Então assim, eu tento caminhar um dia por vez, com ética, com respeito, sempre pensando no ser humano. Quando eu decidi fazer enfermagem, por exemplo, Alexandre, o que eu sempre pensei? Eu preciso tratar o meu paciente, eu preciso tratar o próximo como eu gostaria que a minha mãe fosse tratada, que a minha filha que eu amo fosse tratada, que eu fosse tratado. Né? E nesses meus quase 20 anos de enfermagem, por exemplo... A pessoa chega lá já está com dor, né? Está desesperada. Se ela tivesse que divertir, ela ia pra praia, para um parque divertir. Verdade. Quem procura um pronto-socorro, uma UPA, porque está doente, ninguém vai lá passear. Né? E eu já cheguei, por exemplo, a ter desentendimento com colegas de plantão, porque eu vi com meus olhos tratar com falta de respeito ao paciente. Né? Então, eu sempre parti desse princípio. Né? Eu vou poder estar lá, talvez no pior momento da vida de um ser humano, que é doente. Talvez o único momento, né? O fim, né? Como acontece muito de entrar na sala de urgência e, infelizmente, na reanimação a gente não ter sucesso. Mas qual que era sempre o meu pensamento? Vou fazer o meu melhor. Porque pode ser eu, e se eu quero o melhor para mim, para minha família, por que não fazer para o próximo? Então, todo atendimento meu, não é só na área da saúde, não. Tudo que eu faço, eu sempre penso, bom, é um ser humano, é um pai, é um filho, é um ser humano que tem uma alma, que tem pensamento, que tem sentimento e precisa ser respeitado. Tem defeitos, né? E precisa ser respeitado. E muito mais nós do lado de cá, principalmente agentes do governo, é que tem que ter essa consciência. Né? O serviço existe e para ele ser materializado, o governo depende de mim enquanto funcionário. E essa população merece o melhor. Até porque a gente paga caro por isso, né? Isso. O famoso imposto. Então, ninguém está lá de graça e também nenhum cidadão chega lá cobrando isso. Ele quer apenas o respeito. Né? Seja no hospital, ou qualquer área do poder público, do serviço público. Eu sempre defendi isso. O ser humano tem que ser tratado com respeito.
Walter, e eu também partilho do seu pensamento. Trabalhei muito tempo na TV Direto, eu também vi muita coisa e é difícil quando você vê algo e talvez você não consegue mudar aquela realidade porque tem um sistema que te prende. Você reclama para um, aquele um já está junto com aquele outro. Aí você vai reclamar para o outro e quando você quer ver, ali tem um sistema e você não consegue furar aquela barreira. E aí você tem que ficar frustrado e assistir, né? É por isso, por isso que eu quero e almejo logo a minha carteirinha de OAB. Há quem diga de alguns amigos que fala que eu sou muito cri-cri, mas não é. Eu fico indignado. Por exemplo, teve um fato que uma vez fui na rodoviária levar uma pessoa pegar um ônibus e eu dificilmente, quase nunca viajei de ônibus na minha vida que eu me lembro. E eu cheguei lá, deixando essa pessoa, e eu vi um idosinho entrando no banheiro e pagando. Aí eu falei, mas como isso se já tem uma lei do estado de São Paulo que já aboliu isso? Rapaz, eu fiquei indignado. Aí fui lá perguntar pro rapaz que estava vendendo a passagem, ele disse que não era problema dele, que eu tinha que falar com o dono da rodoviária, sei lá, quem administrava, enfim. Eu saí já tão indignado, porque eu falei assim, ó, eu nunca usei, mas um dia eu vou ficar velho, pode ser que eu use. Né? Não vou ter meus pais para usar que já não estão entre nós. Mas, caramba, são seres humanos. Fiquei tão indignado que comecei a correr atrás dessa situação. E aí levei para uma pessoa que na época estava na Câmara, teve um colega lá, o Marcão de São Benedito, também entrou na causa. Resumindo, graças a Deus, não cobram mais, porque fomos para cima, porque assim, ó, se é cobrado, se é uma rodoviária administrada pelo município, quem administra esse dinheiro, para onde vai, enfim, para que fim é isso? Então começamos a ir atrás de alguns questionamentos. Então, graças a Deus, aí eu lembro que depois de uns 3 meses eu passei lá, tinha um saco preto cobrindo aonde que era o valor para você usar o banheiro, e a roleta não era mais travada. Não sei te falar hoje como que tá lá, que eu não tenho costume de usar rodoviária. Mas assim, eu fiquei tão de falei, não pode ser, gente. Tem uma lei, por que a pessoa não cumpre? Cumpre a lei. Né? Aí eu lembro que o rapaz disse, mas aí, quem paga para limpar o banheiro? Quem paga para isso? Mas e os preços da passagem vem embutido tanta coisa? Né? E outra, se não era para ser assim, não pusesse em lei. É o que eu sempre digo, ó, não quer que o cidadão tenha direito, não coloque em lei. Coloca a lei. Porque coloca a lei para depois não ser cumprida. Entendeu? Se a lei diz que você tem direito, acabou. Então, assim, eu acho o que acontece no nosso país, cria-se lei para ter brecha e para roubar. Na verdade, tem um livro de um escritor chamado Gilberto de Menstein. Eu lembro que isso já faz tempo que ele foi citado onde eu estava na escola, formando 8ª série na época. Eu formei em 94, inclusive, no Carlos Magia. E eu lembro foi recomendado esse livro, onde ele fala que nós somos cidadãos de papéis. E é exatamente essa temática que ele traz. Tanta lei, para nada. Para nada. Se você pegar a Constituição do Brasil, eles falam de fazer uma nova Constituição. Não precisa não, já está feita. É só tanta emenda que fizeram, né? E a maioria delas para ferrar, desculpa a palavra, para prejudicar nós. E na verdade eles falam emenda, vai poder ser remendo, né? Vão remendando. Não, agora aí você vai me beneficiar, então vou pôr um remendinho ali. Olha a questão do pedágio. Nós tínhamos direito de ir, vir e voltar desse território brasileiro aqui. Aí a corporação dos engravatados, que ganham dinheiro com isso até hoje, conseguiram alterar a Constituição dizendo que agora os veículos, para você pode até caminhar a pé, né, ou de avião lá pro alto, porque de carro você não passa. Você entende? Então tem tanta coisa. Eu falo assim, meu Deus, como é que pode, né, alguém não se indignar com isso? Eu acho que falta muita empatia do ser humano, né? Hoje perdeu-se muito. Se colocar no lugar do outro, Alexandre. É como a gente estava dizendo do atendimento, sabe? Por exemplo, quando eu te atendo mal, se eu te atender mal, eu falo, mas peraí, era assim que eu gostaria de ser atendido? Não importa qual seja a situação, eu tenho que sempre colocar no lugar do outro. E se fosse eu? Mas se fosse eu naquele... E eu costumo ter um parâmetro assim, ó, para minha vida. Eu sempre levo assim, ó, se fosse Jesus, como ele faria ou o que ele diria? Porque eu preciso me pautar no maior mestre de toda a história, que é Jesus Cristo. Então, assim... Deixou muitas parábolas, né? Inclusive o súdito lá que pediu para ser... Ele estava devendo, ele não conseguia pagar, e o rei deixou, e aí depois o subordinado dele estava devendo para ele, mandou prender. Exatamente. E não aprendeu nada com Jesus, né? Jesus acabou de dar um exemplo. Não aprendeu nada, liberou ele, né? Falou, tá perdoado aí tua dívida, tranquilo, o rei perdoou, ele acabou de sair de lá feliz,
subordinado dele lá devendo, suplicando. E ele falou, não, você está me devendo, agora você vai preso. Exatamente. Ele não conseguiu. Jesus deu um exemplo. Jesus viu que alguém poderia ser bom, mas ele não conseguiu ser com o outro. É isso que falta. E é o que tem hoje, né? Aí aquela pessoa que te atende mal hoje, quando ela é atendida mal em outro lugar, aí ela se indigna, mas ela esqueceu o que ela fez com o outro lá no outro dia, né? Exatamente, né? Eles não conseguem se colocar no lugar do outro. E é o que você disse. E às vezes quando é maltratado, ela derruba o mundo. Ela acha, nossa, é uma injustiça. Mas será que ela não consegue olhar e lembrar que ontem ela fez igual ou pior? Eu fui uma vez na farmácia do povo, na época meu pai ainda era vivo, e eu fui pegar um remédio para ele. E eu esperando a minha vez, chegou a minha vez, e eu tô lá esperando, sabe o que a atendente estava fazendo com a outra? Passando a receita de bolo. E eu esperando para ser atendido, e ela marcando a receita de bolo. Aí eu esperei, falei, mais um pouquinho eu vou anotar aqui e falar para minha esposa fazer. Eu já estava até sabendo que ia na receita. A falta de respeito é muito grande, demais. Sabe? A falta de respeito é muito grande no sistema público. E aí coloca lá, atender... desacato ao funcionário, né? Eu fico imaginando desacato ao cidadão, o desrespeito, na verdade. Porque, inclusive, essa figura do desacato já tinha... E às vezes a pessoa tá lá, ela não tá pedindo nada, ela só queria, de repente, uma informação. Ó, senhora, não tem um remédio, eu tenho, né? Exatamente. Na verdade, tá lá... Você já passa a humilhação de estar lá pedindo um remédio, né? Depender do sistema, você tem que depender. Corrupto, inclusive. Você tem que chegar lá e depender, né? Trabalhou tanto, e aí você tem que chegar lá e depender. Principalmente aqueles remédios que é de alto custo, a pessoa não tem. Aí você chega lá, você tem que esperar. Hoje em dia é fila para tudo é burocracia. E é assim, e é tão relativo, né? O SUS conseguiu criar uma lista de alto custo. Beleza, é até compreensível. Mas quem definiu o alto custo? Porque dependendo da tua dinâmica de vida, que você ganha, porque o padrão é alto custo. Aonde a gente tem uma cidade, um país onde a criança mama de manhã, mas de tarde não tem leite, R$50 é alto custo. É alto custo, é verdade. Aí o SUS vem, cria uma lista de alto custo, a gente, lógico, eu sei, compreendo, tem medicamento aí nessa lista de R$300 mil, enfim. Mas quem definiu o alto custo? R$50, dependendo da família, é alto custo. Dependendo do momento que você está vivendo, é alto custo. E aí a pessoa vai lá, né, no direito dela, porque o sistema é único, né, e a saúde é direito do povo e dever do Estado. Está na Constituição, isso não está nem na lei, está na Constituição Federal, tem que ser cumprido. Mas a humilhação que o cidadão passa diante da maioria dos serviços públicos é muito grande, né? É de nos causar indignação. E a ideia, como eu dizia antes, nesse sentido, após eu conseguir a carteirinha da Ordem dos Advogados, me especializar na questão do direito à saúde, sair em defesa dos cidadãos, dos usuários do SUS, e a outra área que também pretendo militar é a área da infância, né? Uma área que eu também gosto muito. Mas é por isso, porque eu vejo tanta indignação. É importante você falando na área da infância, então eu já queria te perguntar, quando o Altair chega no Conselho Tutelar, como você chegou lá? Então, deixa eu te falar, Alexandre, é tão interessante. Eu, na verdade, em 2009 eu fui suplente. Eu fui primeiro ou segundo suplente. Aí em 2012 que eu consegui, na época fui eleito em primeiro lugar. Mas o que me levou a ser conselheiro tutelar? Um pouco antes de 2009, quando eu me separei, minha menina, que tem 20 anos hoje, tinha 5 para 6 anos. E vinha acontecendo algumas coisas. E a gente ia para se orientar, porque eu, apesar de não entender muito na época, mas eu sempre fui de correr atrás. Ixi, eu ia atrás de saber, né? Toda qualquer autoridade. Eu queria. E aí, eu fui lá no conselho na época, passava algumas situações, a pessoa me ouvia. Beleza. Não acontecia nada. Voltava lá, parecia um balcão de recepção de informação. Psicólogo, né? Só fala. Não tinha uma questão de uma atitude. E eu falei, mas caramba, o que é conselho tutelar, afinal das contas? Eu comecei a ler, pesquisei, achei a lei, né, 8.069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e comecei a ler quais eram as atribuições do conselho tutelar, o que ele recebia de informações e o que ele podia fazer. Quais eram os deveres, né? né? E aí eu comecei a estudar. Tanto é que um dia que eu fui numa dessas idas lá no conselho na época, e eu passando para essa conselheira, ela pegou, eu falei assim, mas você não vai tomar nenhuma atitude e tal? Ela falou, mas que atitude que você quer que eu tome?
Eu lembro que eu falei assim, ó, mas se você não sabe o que tomar agora, cumpra o artigo 136 do ECA e encaminhe para o Ministério Público, que ele vai saber. Eu lembro até hoje a cara dela, olhou para mim e falou assim, ó, você fez direito? Aí eu falei assim, ó, eu não preciso fazer direito para defender os meus próprios direitos, senhora. Tanto é que eu fui, fiz certinho lá no Ministério Público, fui ouvido pelo promotor, documentei lá na hora e tal, e tanto é que aí minha filha veio morar comigo. Então assim, eu fiquei indignado, falei, meu Deus, se o Conselho, segundo essa lei ECA, que né, eu não entendia tanto quanto eu entendo hoje, ela cria um conselho, cria um sistema para proteger e zelar dos direitos da criança e do adolescente, tirá-la desse sofrimento, dessa ameaça de direito. Eu vou lá, essa mulher, né, eu falei, essa mulher nunca tem nada para fazer. Eu falei assim, ó... É uma desproteção dupla, né? Eu falei assim, ó, eu me interesso por isso aqui, porque eu não quero que outras crianças passem pelo que a minha filha está passando. Então eu vou estudar, vou mergulhar no assunto e vou ser um conselheiro. Porque quando alguém chegar na minha sala, quando eu estiver do outro lado daquela mesa, eu vou saber como fazer, o que falar e não deixar que nenhuma criança continue sofrendo. Então assim, a minha maior motivação para ir para o conselho foi o que aconteceu com a minha filha. E a inércia dessa conselheira da época de não fazer nada. Eu falei, mas como? Então para que existe órgão? Se for só para ouvir, eu vou chorar nos pés do padre, do pastor, sei lá. E aí foi quando eu comecei, e aí né, fui buscando conhecimento, procurando saber como que acontecia a eleição, quem votava, quem não votava. E aí em 2009 eu fui, fiquei o primeiro suplente. E aí em 2012 tentei de novo, aí eu ganhei em primeiro lugar e estou lá até hoje, no meu terceiro mandato. E aí, basicamente, então, um conselheiro, são quantos conselheiros? O que compõe? Então, o conselho tutelar, por definição legal, ele é composto de 5 conselheiros. Uma cidade pode ter mais que um conselho tutelar. A nossa cidade teria que ter? Não, por conta de uma resolução do próprio CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente, que ele resolveu dizer que só cidade com mais de 100 mil habitantes pode ter mais de um. Né? Ele não fez, por exemplo, uma resolução que fosse baseada na demanda, na violações de direito recorrente. Não, ele fez assim, tem que ter 100 mil, passou de 100 mil você pode ter, menos não. Então o Mococa não comporta por conta do número habitante. Se fosse por conta de denúncias e demandas... Às vezes uma cidade com mais de 100 tem menos demanda que Mococa de 80. Nós estamos aí com 80 mil habitantes, 5 conselheiros, e eu vou te falar para você, a gente rala, porque tem zona rural... Vocês têm que ir a campo. Zona rural, os 2 distritos, Garaí e São Benedito, né? Sem contar algumas coisas que acontecem, você precisa ir nas cidades vizinhas da região, porque o fato está acontecendo aqui, mas ou a criança está lá, ou os pais estão lá. Então, assim, são 5 conselheiros por conselho tutelar. Ou seja, em Mococa somos só em 5 para dar conta de uma demanda com 80 mil habitantes. E é eleito pelo povo, escolhido pela sociedade, pelo voto popular. Os 5 mais votados entra e ocupa 5 vagas. Os outros 5 ficam na suplência. Se um desses 5 desistir ou né, acontecer algo que ele não vai continuar mais na função, aí chama o suplente. Mas é 5 conselheiros para dar conta de 80 mil habitantes, no caso de Mococa. Como que a população acolheu isso? Assim? Tanto aquele que está fazendo abuso da criança, quanto a população em si, como que ela vê o conselho tutelar? Tem muito preconceito? Como que eu poderia falar? De repente, tem aquele pai ou aquela mãe que está fazendo atribuição disso, assim, de uma criança judia e ela não sabe. Ela acha que aquilo é questão cultural, questão familiar, e ela acha que tá certo, que né? Tá porque certo. Ela apanhou também, né? Ela apanhou, né? Eu peguei meu pai de burrinho. Apanhei. Né? Já tem aquele que realmente é uma coisa mais pesada, né? Porque assim, ó, o que acontece, Alexandre? Primeiro, eu penso que a questão não é nem que a sociedade em si não gosta de conselho, é que ela desconhece o que é o conselho. Apesar de fazer 30 anos a existência do ECA e Mococa ter conselho desde 1994, que o ECA foi aprovado em 1990. Na verdade, Alexandre, ele veio e chocou com uma cultura totalmente diferente, porque o ECA é uma lei que vem na questão da proteção da infância e da juventude. Antes do ECA ser aprovado em 1990, logo depois da Constituição, existia o Código de Menores. O que era esse Código de Menores? E era exatamente esse nome, Código de Menores. Era o quê? Esse código dava autonomia para cada juiz do município tomar a decisão que ele achasse que tinha que tomar em relação aos crianças ou adolescentes abandonadas em situação de rua e os infratores, os chamados infratores. Então, assim, só que o que acontecia naquela época?
como a questão da vulnerabilidade social era bastante, né, bastante famílias não tinham uma situação financeira boa, vamos dizer assim, o suficiente para sustentar a família, elas tinham seus filhos retirados por uma decisão do juiz, que para mim, ao meu ver, era só uma limpeza social, tirar o menino, né, da rua, né? Porque, tipo a Cracolândia, tira de um lugar e joga pro outro. Fazer, né? Tá feio isso daqui, então vamos tirar. Eu acompanhei muito isso quando eu trabalhei na prefeitura. Não é? Na guarda, eu acompanhei muito isso aí. E o que acontece hoje, né? Vandalismo na rua, né? O governo vem com a política de moradores em situação de rua, mas a sociedade quer que tira porque fica feio. E isso não foi diferente com as crianças no nosso país. Então esse Código Penal dava autonomia. Então o juiz chegava lá, teu filho foi pedir um pão. Eu denunciei, o juiz pegava teu filho e pedia um pão, vai pro orfanato, sei lá, vai para algum lugar. Tinha aquelas escolas agrícolas da época, aquelas coisas que o governo queria tirar essas crianças da rua. Então assim, ele é direcionado para quem? Para criança ou adolescente que tinha uma família pobre. Porque você não viu o juiz mandando o filho de um rico. Por mais que ele fazia umas coisinhas erradas, mas não ia. Verdade. Filho do farmacêutico, do doutor, do médico, do advogado da época, não ia. O juiz só mandava quem? Os filhos da família pobre. O ECA veio? O ECA veio dizendo o seguinte, que a pobreza em si, a vulnerabilidade, não é situação para perder filho, nem nada disso. Inclusive o artigo 6º deixa claro que eu devo, enquanto conselho, nas minhas decisões, levar em consideração o fim social que ela se dirige, o meio em que essa criança vive, e ele reforça que a questão social não é motivo para afastar uma criança da sua família. O ECA exige que eu requisite do governo, no caso municipal, o serviço social para amparar essa família, o serviço de saúde para amparar essa criança. Então mudou a lógica. E eu penso que isso foi um choque, porque a sociedade ainda acha que o conselho veio fazer o papel daquele juiz do Código de Menores. Que qualquer coisinha já vai lá, já tá tirando. Daqui que eu vou levar. Teu filho obedeceu? Daqui que eu vou levar. Até por medo, né? Por medo. Então, assim, eu penso que a sociedade já não é contra o conselho. E eu sempre também, desde quando entrei no conselho, eu venho tentando divulgar. Antes da pandemia, eu fazia várias palestras em escolas, em projetos aqui da cidade, porque a ideia é essa, divulgar o conselho tutelar e as suas ações. O porquê que ele veio. E como é um choque de cultura, a sociedade ainda... Você pode sair perguntando, você conhece o conselho? Sim, para que serve? Para levar as crianças para casa-abrigo. Tirar a criança dos seus pais. Inclusive a lei mudou. A lei é clara em dizer que esse afastamento é competência do Poder Judiciário. É claro que o Conselho tem as suas exceções. Abuso sexual e agressão física, o Conselho pode afastar até para que, eu não vou deixar uma criança até que se analise todo o procedimento. Há essa exceção e mesmo assim o Conselho tem que fundamentar e mandar para o Ministério Público. Então, a lei veio para proteger essas crianças, zelar pelo cumprimento desses direitos. E não mais pegar essa criança, que seria um adulto em miniatura, e levar para um orfanato, para uma escola. Só piora, né? Vai criar um cidadão depois como? Até porque assim, eu levo ele para lá, mas ele vai voltar de novo para a sociedade, vai voltar para a família. Então eu preciso trabalhar. Revoltado. O que eu preciso enquanto sistema, enquanto governo, inclusive existe um sistema que a gente chama de Sistema de Garantia de Direito da Criança e Adolescente, que é toda uma rede, tanto no município quanto no estado, que trabalha, que mergulha nisso 24 horas, sempre protegendo essa criança, sempre zelando pelo direito dela. Então, o que a gente faz é isso. Tem um direito violado? Tem. Qual o direito violado? Está na área da saúde? Beleza. O que está acontecendo? O médico não atendeu, ou o médico receitou e não tem um remédio. Precisa de uma consulta para ontem, o cara vai lá e marca para daqui 6 meses. É nisso que a gente age, garantido com celeridade. Então o que o legislador pensou? Tirou da esfera do Poder Judiciário todas essas atribuições que ia para lá, o juiz tinha que estar lá decidindo, por exemplo, sobre matrícula escolar. E hoje o Conselho faz isso tranquilamente, baseado no estatuto. Desafogou lá e deixou um órgão que também a gente faz algo que o Poder Judiciário não faz propriamente dito, que é o quê? Você não vê o juiz levantando da sua cadeira facilmente e indo lá na sua casa. E na campo. Estou aqui fazendo uma crítica, estou dizendo o seguinte, o conselho vai e 24 horas, porque a sede fecha, liga o plantão, certo? Então assim, a gente está a campo, então assim, essa é a ideia do conselho, zelar pelo cumprimento do direito. E o que eu defendo? Quanto mais a sociedade entender isso, ela vai dar graças a Deus que existe um conselho, graças a Deus que tem alguém lá que quando ela procurar dizendo que o direito do seu filho está sendo violado, essa pessoa vai levantar da sua cadeira e vai lá no violador, tá errado. Médico, você não atendeu?
precisa atender. Abrindo um paralelo, como a gente está falando para a internet, basicamente o que o delegado da Cunha está fazendo, não sei se você já viu lá do Rio de Janeiro, que ele está desmistificando a polícia, está mostrando as ações da polícia, está mostrando e ele, muitas coisas, ele mostra o que está errado e o que não está, e ele está sendo muito bem aceito pela população, porque está conhecendo de fato o que é o trabalho. Exatamente, porque assim, ó, quem é que não gosta de conselho, vamos assim dizer? Do mesmo motivo que quem não gosta de polícia. De polícia, é verdade. Sim, eu não tenho problema com polícia. Nem eu. Me ajuda nas minhas, né, se eu estiver passando uma dificuldade, estiver sendo violado em algum direito, a gente chama duas pessoas, Deus e polícia. Verdade. Beleza. Quem que tem problema com o conselho? Você que é diretor do departamento que viola o direito dessa criança. Você quando o médico não quer atender. Você quando vai dar uma consulta quer marcar para 6 meses. Aí eu vou lá como conselheiro e te importuno, baseado na lei. Você não vai gostar de mim. Baseado naquilo que você está fazendo errado. Entendeu? Então, quem não gosta de conselho? Você, pai e mãe, que também não exerce seu papel de pai e de mãe. Que acha que tudo é o governo que tem que tomar conta. Você também não vai gostar de conselho. Porque antes de eu cobrar dos outros órgãos, por exemplo, a violação, eu preciso cobrar do pai e da mãe. Que inclusive o artigo 4º do que é dever da família, da sociedade, da comunidade em geral e do poder público. O legislador pensou certinho, da família. E tire da cabeça essa ideia que o conselho veio para estragar tudo porque essa lei veio e bagunçou tudo. Não bagunçou não. É que o pai não quer ser mais pai, a mãe não quer ser mais mãe. A maioria. Eu sou muito sincero. Eu sei que talvez vou receber crítica, não tem problema. Mas essa é a verdade. Eu até dizia esse dia para um colega meu. É o dever do Estado, né? Eu dizia para um colega meu esse dia. Só que aí tem um paralelo. É dever do Estado. Mas quando o Estado não faz o que eu quero, aí o Estado também está errado. Por isso que se você fizer Por isso tem muito professor aí, coitado, que tem apanhado. Você está entendendo? Eu penso assim, o Estado em si, ou talvez o governo, que é uma diferença no termo, mas não vem ao caso agora, eu acho também que quer intrometer muito. Reconheço. Tem lei que ele faz aí que é de enfeite mesmo. É umas coisas muito besta. Mas é política, tem que ganhar voto, tem que enganar você na hora do voto. Eles criam lei para satisfazer teu ego. Mas é assim, por exemplo, os nossos maiores processos enquanto conselho é contra quem? O Estado. Educação, saúde, segurança. Porque eles violam. Aquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa sobre o sistema, que é né, nós somos o sistema. Aí eu, polícia, violo o direito, sou Estado. Tem que ser processado. Eu, médico, trabalho pelo SUS, Estado, também não cumpre meu papel. Eu estou dando exemplos, tá, pessoal? Não estou dando exemplos aqui. Não estou dizendo que tem médico que faz isso nem polícia. Não é isso, não. Estou dando exemplo de funcionários públicos do Estado que violam esse direito. Então, assim, quando você, diretor, me nega a vaga para uma mãe, ela me procura no conselho. O conselho vai, fundamenta o pedido, tá lá na lei bonitinho. A maioria das vezes ela vai e responde pro conselho, beleza, tem a vaga. Aí eu fico me perguntando, por que essa vaga não tinha quando a mãe foi lá? Aí beleza, estamos lá para isso, fizemos. Quando essa vaga ainda é negada por conselho, por fundamento, por força de lei, eu preciso comunicar quem? O Ministério Público. E é o que a gente faz. Ah, você não gosta do diretor? Muitos não sei nem quem são. Não faz parte do meu convívio social, da minha vida. Só que eu estou lá como conselheiro, eu preciso defender o direito do seu filho. A Constituição diz que ele precisa estudar, inclusive agora, com as alterações da lei, de preferência perto da sua casa. Não foi eu que inventei a lei, não foi o conselho, foi o governo, foi os caras que nós pusemos lá. Ponto. Então é isso que a gente vai tentar conseguir. Então você, diretor, fala, eu não gosto do Altair, que ele enche muito. Mas se você tivesse dado a vaga para a família, que ela te procurou, estava sem problema. Sem problema. Né? Se você tivesse agendado a consulta para essa criança em um prazo razoável de 15, 20, 30 dias, dependendo a questão da saúde, e não para 6 meses, você não ia me receber na sua sala ou um documento assinado por mim dizendo que você precisa cumprir o direito dela sob pena de ser processado, que é o que a lei diz. Né? Altair, como que anda a situação da nossa criança e adolescente de Mococa? Quais são vocês têm se deparado? É assim, eu costumo dizer, Alexandre, que com essa pandemia, eu acho que o normal nunca mais vai ser normal, né? Eu acho que o normal é ser anormal agora. Eu fico pensando, por exemplo, questão de educação, né, da escola que nós estamos falando. Gente, vai fazer quase 2 anos que essas crianças estão fora da escola. Eu penso até que o governo vai ter que fazer um programa de volta às aulas assim, daqui 3 anos tá todo mundo de volta na sala de aula. Porque começa a pôr essa molecada de volta. Já não era aquelas coisas.
né? Já juntava a fome com a vontade de comer. Né? Tinha aqueles alunos que já ia para a escola só para bagunçar mesmo, para tocar terror. Tem outro lado, né? Professor desmotivado porque prepara uma aula, aquela coisa, chega na sala de aula, né? A realidade era outra, enfim. E aí você tem essas crianças quase 2 anos fora da escola. Eu penso que vai ser difícil, assim, não sei como vai ser, não sei o que o governo pensa, mas eu creio que vai ser um desafio voltar esses alunos para dentro da sala de aula. Para a rua quase que o dia todo, porque não tem aula. Os projetos, agora que estão aos pouquinhos voltando a atender, né, a questão da pandemia e tal, mas também ficaram sem projeto. Ficaram para a rua. Enfim, assim, ó, a violência aumentou muito. A questão do abuso, porque fica para a rua. Alguns pedem, e aí você tem aquelas pessoas mau caráter, né? Quando a criança ou adolescente pede, eles falam, não, eu até te dou. Mas aí quer favores sexuais, né? Que é abuso, que é crime. Então, assim, a pandemia piorou um pouco os contextos. E não só da criança, né? A gente está falando também... A pandemia mostrou mais, né? Isso, mostrou mais. Porque assim, ó, eu tenho pai e mãe que falam assim, ó, pelo amor de Deus, quando vai voltar essas aulas com pandemia, essa pandemia, que eu não aguento meu filho em casa. Aí eu tenho aqueles que falam assim, moço, pode voltar a aula quando quiser, se não for vacinado eu não vou levar. Aí, né, tá, beleza. Aí até já tá uma discussão meio que jurídica a nível nacional. Se nessa questão de volta às aulas, um pai que vai resistir em não levar, tá protegendo ou tá negligenciando porque a lei não foi alterada, dizendo que você pode deixá-lo fora da escola. Exato. Então você tem essas questões também para pensar depois como conselho, né, enfim. Então assim, ó, é o que você disse, não é que piorou, acho que mostrou mais. E aí tem a questão psicológica, né? O pai também está psicologicamente afetado, abalado. Essa mãe que não estava acostumada a ficar com essa criança o dia inteiro dentro de casa, porque né, ia para a escola de manhã com o projeto à tarde, então ela via a criança só à tardezinha, à noitinha. Muitos pais de família desempregados. Perderam o emprego. Enfim, gente, virou uma, assim, ó, realmente está difícil. Tá difícil, a gente reconhece, tanto é que nas minhas atendimentos enquanto conselho, eu pondero tudo isso. Eu não posso ir na letra fria da lei. Humano, né? Não posso, eu preciso ponderar muitas coisas. Mas assim, é o que você disse, eu não acredito que piorou, eu acredito que está só se revelando algumas violações, né, que acontecia. E eu vou te falar mais ainda, eu acredito que depois que as crianças começarem a ir para a escola e para os projetos, vai surgir mais. Porque aí ela tem confiança no professor, ela conta o que aconteceu na pandemia, se ela foi abusada ela vai contar, se ela estava sendo maltratada ela vai contar, porque ela vai sair desse ambiente também e vai voltar lá para o ciclo social que ela estava vivendo, aonde que ela tem confiança. Então a gente, enquanto conselho, acredita que ainda vai aumentar muito algumas denúncias, né, em relação a isso, em relação às violações desses direitos. Mas estamos lá, né? Como eu disse. A prefeitura ela tem algum papel no Conselho Tutelar? Sim, a prefeitura trabalha. Então, por força de lei, né, por força legal, a lei federal passa a responsabilidade para o município criar e manter o Conselho Tutelar. Hoje, atualmente, nós estamos subordinados administrativamente no Departamento Social. Antes era no gabinete, então hoje é no Departamento Social. Então, administrativamente, o recurso financeiro vem da prefeitura. Tudo da prefeitura, né? Todos os recursos, tanto para manter a sede, manter o carro que a gente usa e tal, e quanto aos nossos salários mensais. É tudo recurso da prefeitura. E corre risco da cidade perder, é isso? Não, porque o conselho, depois que ele é criado, a lei deixa claro que ele é um órgão permanente. Então, assim, troca-se os conselheiros, como vem tocando desde 1994. Mas o órgão nunca mais deixa de existir. Só deixa com exceção. Se vir uma lei federal lá do presidente dizendo o seguinte, ó, a partir de hoje não existe mais Conselho Tutelar. Aí ele, o mesmo nível de lei que o criou, pode excluí-lo. Mas isso é uma coisa que não vai acontecer nunca mais, porque o Brasil é referência em direito de criança e adolescente, em trabalhos envolvidos da infância, ele é referência. Tanto é que se você pesquisar por aí no Google, você vai ver o tanto que a Unicef investe no Brasil, o tanto de projeto que tem, porque deu certo. Então, nenhum prefeito pode chegar e falar assim, ó, cansei do conselho, vai para casa que eu não quero mais. Assim, até graças a Deus no Mococa nós não temos problema, porque, como eu disse, né, o poder público é o mais processado por violação de direito, mas pelo menos aqui em Mococa, nós, conselheiros, desde quando eu estou lá, nunca fomos coagidos, nunca fomos, tipo assim, muda a ideia lá, porque isso aí é filho do vereador X, para com esse processo que eu sou o prefeito e você está processando a educação. Nunca tivemos interferência nenhuma. Desse tempo que eu estou lá, nunca houve, e acredito que antes também não.
tá? Então, assim, o conselho é a vontade soberana do povo, tanto é que o povo é quem escolhe. Então, nenhum prefeito, por vontade própria, vai conseguir excluir o conselho, dizer que não vai ter mais conselho na cidade. E você acha, atendendo essas famílias, tem recuperação? Só de conversar? Sim, sim. Inclusive, Alexandre, existem algumas pessoas que ela só queria encontrar alguém para ouvir. E eu particularmente gosto de conversar bastante, de ouvir bastante. Então algumas pessoas entram lá, às vezes não é nem questão de conselho, não é nem violação de direito de criança ou adolescente, mas só dela desabafar, dela pôr para fora e dela achar alguém que a escute, ela já sai de lá agradecida. E é claro que quando a gente faz um atendimento desse, não é competência do conselho, a gente caminha para quem é de competência. Às vezes eu recebi idosa lá, desesperada, porque a aposentadoria foi bloqueada, ou porque o cartão não vem, sabe? Aí, claro, não é conselho tutelar, é conselho com criança. Mas a gente ouve e explica. Quando tem, assim, entendimento, a gente explica. Quando não tem um caminho, por exemplo, o CRES, ou com algum órgão que vai ajudá-la, né? O CRAS da Vila Santa Rosa, no caso aqui em Mococa, ou da Coab 2, que tem, né, inclusive o dever institucional de estar orientando essas famílias, essas pessoas. Então, assim, a gente recebe de tudo, sabe? Às vezes tem pessoas que trazem uma situação que não está acontecendo aqui em Mococa, mas é com o parente dela em tal lugar, em tal município. Você orienta, você conversa, você, né, mostra os caminhos que ela tem que fazer. Então, assim, procurou o conselho tutelar, se for ação de conselho, vai ser instaurado o procedimento. Se não for, vai sair dali devidamente orientado quem procurar, que órgão procurar. Em alguns casos, a gente até encaminha por documento mesmo, para que ela seja atendida em determinado órgão. Porque tem aquela... A gente fala dessa lei para criança e para adolescente, mas tem aquele pai, aquela mãe que vai lá reclamar do filho também, né? Que não é questão de bater, não é questão de nada, né? Ó, não tô aguentando mais meu filho, exatamente. ó. Aí é o contrário, né? Alguns chegam até dizendo assim, ó, trouxe meu filho pra vocês aqui, vocês se viram. Aí eu falo porque o que mais a gente vê, antigamente falava assim, ó, se não fizer isso aí, o bicho-papão vai pegar. Hoje em dia, assim, ó, vou te levar no conselho tutelar. Isso, hoje o conselho tutelar é o bicho-papão. É o bicho-papão. Inclusive eu fiz um livretinho aí, eu até pus no Face aí, o conselho tutelar, o bicho-papão aos olhos de Nina. É uma literatura rápida aí, de 5 páginas que eu fiz, exatamente nisso, desmistificando essa situação. Né? E esse é o grande problema quando a gente fala que a sociedade não gosta de conselho tutelar, porque ainda continuam pôr na cabeça das pessoas que o conselho tutelar é o órgão punitivo, como era o juiz do Código de Menores. Exato. Então muitos nem gostam de procurar. Para o carro na porta do conselho tutelar, nossa, o conselho tutelar na minha porta, prefere a polícia lá do que o conselho. Nossa, eu nunca fiz nada de errado, nossa, que vergonha. Calma, dona, chegou ajuda, chegou alguém que vai te ajudar a conseguir algo que teu filho não estava conseguindo. E isso é um processo lento, porque é questão cultural. Mas assim, e acontece, chega lá e fala, ó, dá um jeito, beleza. Aí cada caso é um caso, dependendo da idade, já é um adolescente. Aí eu faço a seguinte pergunta, e eu no meu atendimento. Com quantos aninhos essa criança começou a fazer isso? Eu faço uma pergunta e minhas colegas no começo falam assim, nossa, Walter, você é meio louco. Mas hoje elas compreendem. Eu pergunto assim, ó, quando anos teu filho nasceu, Alexandre? Walter, eu lembro até hoje a feição da senhora. Vai, como nasce toda criança aí, bebezinho. Exatamente. Inclusive em defesa, algumas jogam no lixo, tentam matar no aborto, outros até conseguem, nascem em defesa, não é? O seu filhinho com 15 anos hoje, que está posando pra rua, está ficando em chácara, está tendo promiscuidade, saindo com tudo quanto é homem, ela não nasceu fazendo isso. Não estou fazendo aqui uma crítica a você, pai e mãe, não é isso não. Estou dizendo o seguinte, você querer que eu resolva, enquanto conselho tutelar, um problema do seu filho, da sua filha com 15 anos, com uma história de 15 anos, nós não temos um pozinho mágico. Que ele vai entrar na minha sala, eu vou falar e vai sair de lá outro menino. Até porque, se ele não ouve você, pai e mãe, eu sou só mais um que vou encher a paciência dele. É claro que tem um sistema, você, dependendo do contexto, e a lei fala da violação em razão da sua própria conduta. Então aquele adolescente, que é a criança também que está metendo louco, a lei prevê que em razão dessa conduta, eu, conselho, preciso tomar algumas atitudes. É claro que tem todo o sistema, como eu te disse, né, tem todo um histórico, a gente vai ouvir essa história. Por mais que ele está fazendo isso, por mais que passou um tempo e agora você não tem mais controle, mas existe alguns órgãos na rede que ainda vai tentar meio que ajeitar essa dinâmica familiar. Né, o serviço especial, do serviço social, da saúde, não importa qual seja.
Né? De repente essa criança, hoje esse adolescente faz tudo isso, mas ele talvez passou desapercebido, ele tem alguma situação na saúde mental, emocional que precisava ser trabalhada e não foi. Beleza, ainda dá tempo, a gente corre atrás, consulta neurológica, psiquiátrica, psicológica, não importa, o que for preciso. O que a gente precisa fazer é o seguinte, o porquê que esse comportamento existe. Por que esse adolescente está, ou essa criança está assim, ao ponto de você, pai, chegar e falar assim, ó, toma que eu não aguento mais. Então a gente precisa, opa, o que está acontecendo? Isso, então a gente ouve, colhe toda a informação e realmente tem direito violado, isso o conselho vai fazer. Não tem direito violado, então eu vou te caminhar para tal órgão, certo? Ou então tem direito violado, tem, ó mãe, a partir de hoje vai acontecer isso, isso e isso. O conselho vai abrir o procedimento, o conselho vai requisitar medidas, vai aplicar medidas, requisitar serviço para que ajude nessa dinâmica. Porém, você, família, é a primeira interessada em querer que isso aconteça. Né, chegar lá e querer jogar a criança no nosso colo e falar, dá um jeito. Lembra artigo 4º? É dever da família, da sociedade, da comunidade. Então a gente até compadece com todo o contexto triste. Mas aí é uma coisa que você vai ter que trabalhar. Porque ele passou 5, 10, 15 anos. Né, não dá para você mudar essa história de vida. Antigamente meu pai, eles falavam que é uma criança mal criada, né? Hoje mudou muito. Mudou. Na verdade, já tivemos situação aqui, Alexandre de Mococa, e eu gosto de falar porque o povo acha que aqui não acontece nada, né? Que a gente é mais um bando de funcionário público que não faz nada. Já teve situação que deve ter entrado na justiça porque o neto entrou e depois voou para fora da casa. E a gente teve que, né, fazer tudo, o procedimento certinho, para que esse vô retornasse para sua casa. E é neto, triste, né? Porque você chora junto. Porque você vai ter que voltar, mas aquela situação... resolveu aquela pendência, né? Resolveu aquilo ali, aquela briga, mas o que causou ali, mas né? A dinâmica familiar, o amor, a estrutura, né? Já foi corrompida. Pode, ou como eu vou para fora, ou minha mãe, ou meu pai, ou meu filho, não importa o parentesco. A questão é essa, mas que grau é esse de intimidade que você consegue pôr teu vô para fora? Né? A que a gente tá falando sobre o amor, sobre a empatia. Então a gente já tem de tudo aqui, nossa, é o que eu disse no comecinho, quem quiser assim saber como é que anda a cidade, procura saber um pouco como funciona o atendimento do conselho, né? As demandas que nos chegam, né? É claro que os atendimentos e as situações são sigilosas por força de lei. Não estou dizendo que você vai ficar sabendo de casos que acontecem lá. Estou dizendo assim, ó, nós temos uma sociedade aqui em Mococa também que não foge à regra de cidade grande. Aquilo que você via só no Datena, só no Jornal da Record, acontece aqui também. Fica tranquilo, aqui não pode ser divulgado em alguns casos, mas acontece. Aqui já tivemos bebezinho sendo abusado, bebê de colo sendo abusado. Adolescente ficou grávida do abuso do próprio pai, teve que ir para Campinas às pressas fazer a cirurgia, autorizada pela justiça, para que ou morria ela ou morria o bebê. Então, já teve situações com o Conselho de Trabalho aí bem delicadas, vamos dizer assim, né? E a gente precisa ter o bom senso, a empatia e, acima de tudo, o amor para tratar todas essas coisas. Bom, Tair, nós estamos chegando aí meio que ao final do nosso programa. A gente sabe que é um assunto de suma importância, de muita relevância, sobretudo para os nossos munícipes aqui da nossa cidade, né? E é onde atua o Conselho Tutelar. Mas eu queria te perguntar, ficou alguma pergunta que, não só no âmbito do Conselho, não, você como profissional, da tua vida como um todo, que eu não te fiz, que você gostaria de responder? Na verdade, acredito que não. Eu só penso assim, eu acredito que se os meus pais estivessem vivos, eu acredito que eles estariam orgulhosos, porque tendo a família que a gente teve de humilde, né? Éramos em 9 irmãos, perdemos uma irmã e um sobrinho no acidente, mas assim, graças a Deus, todos nós estamos vencendo na vida. E essa questão das pessoas falarem que vão para mau caminho ou que caem em mau caminho por conta de estrutura familiar ou por conta disso ou daquilo, não sei. Não serve para mim isso de não desculpa, funcionou. né? Se isso fosse desculpa, talvez eu não estaria aqui hoje sentado fazendo esse programa com você. Considerando todo o contexto aonde eu nasci, aonde eu fui criado e todas as mazelas, o contexto, né, cultural, nesses 40 anos, cultural. Então, assim, é só ter força de vontade, sabe? Essa questão vontade de querer mudar a sua própria realidade, né? Exatamente, porque assim, ó, por exemplo, eu sei lá, tenho meus pais alcoólatras. Por que eu tenho que beber? Só porque meu pai é alcoólatra, eu preciso beber? Não, eu vou mudar a realidade. Meus pais bebiam, eu não vou beber.
É a decisão, né? Eu vou querer ter, eu quero algo diferente. Até porque se eu vejo que aquilo que meus pais, sei lá... Não era bom, eu não vou querer pra mim. Entendeu? Então, assim, quando eu ouço alguém dizer assim, eu quero essa vida porque meu pai era, eu quero essa vida porque minha família não amparou. Isso, pra mim, no meu particular. Você aproveitou daquilo ali pra falar, vou aproveitar. Eu acho que são duas decisões, né? Na verdade, na vida são dois caminhos. Então, ou você escolhe fazer igual, ou você escolhe ser diferente. Né? E é isso. Então, eu acredito que eu estou fazendo diferente, eu acredito que eu estou buscando o melhor, com muita ética, com muito respeito pelo próximo, até porque, como eu disse, Jesus me ensina isso, né? Ele me ensina que eu preciso amar o próximo. E não é fácil, é desafio, porque falar da boca para fora eu te amo é legal, eu consigo falar para qualquer um. Agora, demonstrar isso nas minhas atitudes, durante o meu trabalho, quando eu receber você sentado lá na minha sala. Quando você recebe uma crítica. Né? Quando a crítica vem, você vai falar, nossa, mas por mais que eu ajudei, mas é assim mesmo, entendeu? A gente precisa trabalhar isso. Então, eu acredito que eu consegui passar um pouco de tudo aquilo que eu vivi, continuo lutando, continuo estudando. Você está passando isso pro teu filho? Sim, eu tento, sabe? Eu tento deixar um legado, mostrar que a vida não é fácil, nunca foi fácil para ninguém, na verdade. Todo mundo tem um desafio. O que pode ser desafio fácil para você, talvez para mim, nossa, acaba o mundo, porque isso é relativo. Talvez eu possa falar, nossa, mas Alexandre não conseguiu passar aquilo, lá, seria fácil para mim, mas é você que está passando, então para você é diferente. Mas eu acredito que estou deixando um legado, eu acredito que tem uma história de vida e eu defendo a ideia de que Deus não me permitiu vir a esse mundo para passeio. Há um propósito de Deus em minha vida, há um chamado de Deus em minha vida. E eu defendo que quando Deus nos coloca em lugares estratégicos, principalmente em sistema de governo, mesmo que seja trabalhando, mesmo que seja... Nem que seja na brechinha do muro. Eu preciso entender que a minha vida ali é para abençoar o próximo. Quando alguém me procura no conselho, eu preciso, além de fazer meu atendimento como conselheiro, eu preciso entender que ela precisa sair dali abençoada através da minha vida. Os 20 anos que eu trabalhei na saúde, cada paciente que eu atendi, cada cama de hospital que eu cheguei perto, eu precisava entender que não era só um atendimento de enfermagem, mas o meu propósito com Deus era de abençoar aquelas vidas. É deixar um pouco de si e trazer um pouco do outro, né? Exatamente. E esse é meu lema, e não sou perfeito, não sou mesmo, como qualquer outro ser humano, posso cometer erros, posso já ter cometido erros, mas eu sempre tento fazer o melhor para o próximo, como se fosse para mim ou para as pessoas que eu amo. Esse é meu lema. Walter, então, olhando para aquela câmera lá, uma parte do nosso programa, e é como se aquilo ali fosse um espelho, você está olhando para você mesmo. O que você diria para esse altar de hoje? Esse altar menino, diria para esse altar de homem hoje? Eu fui muito pouco menino, sabe? Tive que trabalhar muito cedo, ficar homem muito cedo. Mas eu diria para esse altar que continue assim. Apesar de ter defeitos como toda e qualquer outra pessoa, continue nessa peleja, continue lutando, continue sonhando, continue buscando seus sonhos e sempre acreditando que é Deus que pode todas as coisas. É isso. Eu queria te agradecer demais por esse bate-papo aqui. Para mim, sempre tem sido enriquecedor, eu aprendo demais, sobretudo a forma que eu sempre sou recebido. Nós somos amigos aí já há um tempo e é sempre um prazer estar aqui. Conheço um pouco da sua história. A gente meio que é parente, né? Você é casado com a prima da mãe da minha filha, é verdade, é verdade. Parentes, e eu sei um pouquinho da sua história e sei da pessoa que você é. E então, a pergunta do nosso programa que eu queria te fazer, você analisando tudo isso que você passou, qual que é o seu sucesso? Eu acredito, Alexandre, que o meu sucesso, eu posso dizer, é eu ter vencido cada obstáculo da minha vida no dia a dia, sabe? Tudo que eu já vivi, todas as experiências que eu já tive. Então, meu maior sucesso é eu estar conselheiro, me realizando, fazendo algo que eu gosto, né? De fato, saindo em defesa do direito da criança e do adolescente, tendo a consciência que cada ação minha, cada decisão minha, eu posso mudar a vida, posso mudar a história da vida de uma criança, de um adolescente, de uma família. Então, eu me sinto muito honrado, faço com muita dedicação, com muito respeito,
essa missão, e eu digo que é missão mesmo, não é profissão. Eu sou enfermeiro, não sou conselheiro, eu estou conselheiro. Enquanto Deus quiser, eu vou estar nessa missão e me sinto realizado. Estudei, formei o curso que eu mais sonhava, que é fazer direito, entender de verdade das leis para sair em defesa do cidadão. Então, assim, o meu sucesso é eu estar onde eu estou hoje e tendo vida para continuar lutando e batalhando para alcançar mais e mais sucesso na vida. É isso, quem precisar do Conselho Tutelar, como que faz? A sede abre às 7 da manhã, fecha às 5 da tarde, não fecha para almoço. Nós estamos ali perto da TV Direta, em frente à igreja evangélica que tem ali agora. E fora isso, a gente tem plantão. Eu só não vou lembrar o número agora, porque são 2 números, mas depois você me passa e eu coloco aí no vídeo. Você coloca no vídeo, mas é 24 horas atendendo. De segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde e os plantões à noite e finais de semana. 24 horas o Conselho Tutelar de Mococa pronto para atender a cidade. E não precisa ter medo. Não. Pode ligar, pode pedir ajuda, pode denunciar. Na verdade, a gente fala denúncia, eu não gosto dessa palavra. Eu gosto de falar que você está trazendo informação. Porque quando você traz uma informação dessa, você está pensando em proteger uma criança, em ajudar uma criança. Então eu não vejo como uma denúncia. Eu vejo como alguém, como um cidadão responsável que está vendo algo de errado com uma criança ou com um adolescente, que você vai acionar o órgão certo, que vai saber o que fazer para ajudar aquela criança. É isso. Beleza, pessoal. Então é isso. Chegamos ao final do nosso programa. Agradecer ao Altair mais uma vez. Dizer a você que se quiser tornar um parceiro do nosso programa é só entrar em contato com a gente. Agradecer ao Miyashiro, a Béldia, todo o pessoal que já passou aí pelo nosso programa. E agradecer você por ter ficado conosco até hoje, eu creio, até agora. Eu creio que você tenha tirado algumas dúvidas. Como o Altair falou, se tiver alguma dúvida, liga lá, o telefone vai estar passando aí no nosso vídeo. Entre lá, tire as dúvidas, tá bom, pessoal? Não vamos deixar aí uma criança em estado de vulnerabilidade, não. Tá? Vamos ter mais empatia, mais amor ao próximo. A gente volta no nosso próximo programa e até lá, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.